Senhor presidente, senhores parlamentares, é duro ler os jornais de hoje e muito amargo assistir o noticiário da televisão e do rádio. A tal da Operação Lava Jato está avançando e as coisas estão aparecendo. A Folha de São Paulo fala nos mandatos de prisão das operações Lava Jato. Esta manhã foram 27 mandatos de prisão contra executivos investigados pela Operação Jatagata. O ex-diretor do serviço da Petrobras, o senhor Renato Duque, foi preso essa madrugada no Rio de Janeiro. Segundo a informação, os grupos de investigados registraram, segundo dados da COAF, Controle de Atividade Financeira, operações financeiras verdadeiramente atípicas, no montante que supera os 10 bilhões de reais. Repito, 10 bilhões de reais. A Justiça decretou um bloqueio de 720 milhões que pertencem a 36 investigados. E foi autorizado a bloquear valores pertencentes a 3 empresas particulares suspeitas de participar do esquema. Segundo a Polícia Federal, os envolvidos responderão na medida de sua participação pelos crimes de organização criminosa, formação de cartel, corrupção, fraude à lei de licitações e lavagem de dinheiro. E vem aqui notícias praticamente de uma página relatando desde o 1º de abril o andamento dessa questão da Petrobras. Mais adiante diz, mais uma vez salientando a prisão de Renato Duque, diretor de serviços da Petrobras, dizendo que ele tem ligações com o PT. Foi indicado para o cargo, diz o jornal, pelo ex-ministro José Dirceu. O ex-diretor Paulo Roberto Costa e 2 executivos ligados a Toyo Setal, empresas que têm contratos de mais de 4 bilhões com a entidade, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e Júlio Camargo, afirmaram em delação premiada que Duque era beneficiado pelo esquema de suborno. Duque nega as acusações e entrou com uma ação contra Costa. Também foram presos presidente da empreiteira Engefix, Cristiano Coco, e um de seus vice-presidentes, Gerson Almada. Um terceiro executivo da empresa que teve a prisão decretada anteriormente. Ao todo, coisa fantástica, senhor presidente, ao todo, 300 policiais
participo da ação que acontece em São Paulo, Paraná, Rio, Pernambuco, Minas e Brasília. Mais 11 mandatos de prisão e 6 de busca e apreensão são cumpridos no Rio. Mais 2 no Paraná. Mais 1 de prisão em Brasília. Mais 1 de busca e apreensão em Minas Gerais e Pernambuco. As prisões atingiram a cúpula das empreiteiras. Em Helvix, a PF também realiza a busca da casa do presidente da UTC, Constrão Ricardo Pessoa, investigado por ter pago propina para obter outras obras da Petrobras. E mais página inteira com o calendário dia a dia do que tem sido feito. Outra notícia. PT tenta prender Fernando Baiano, operador do PMDB na Petrobras. Outra notícia. Petrobras não conseguirá divulgar balanço no prazo. Petrobras informou ao mercado, na noite dessa quinta-feira, que vai adiar a divulgação das demonstrações financeiras no terceiro trimestre, alegando a necessidade de aprofundar as investigações sobre denúncias de corrupção e fazer possíveis reajustes no documento. Segundo fonte próxima à administração da empresa, a entidade PwC não assinou o documento, como é exigido pela instrução da CVM, Comissão de Valores Imobiliários. A companhia prevê apresentar os documentos no dia 12 de dezembro. E nem nesse dia deverá ter revisada a PwC admite. Em fevereiro, a empresa adiou de 14 para 25, mas o prazo era de 90 dias, porque era balanço anual. Logo não teve multa. Nesse caso, agora vai estourar o prazo. Logo, a multa diária prevista pela CVM é de R$ 500 por dia. O prazo legal para apresentar a demonstração contábeis terminava nesta sexta-feira, 14, conforme instruções da CVM, que estabelece período de 45 dias depois de um trimestre para que as empresas arquivem o documento. Depois da exigência da PwC, a Petrobras anunciou a contratação de 2 escritórios de advocacia para auxiliar as investigações de sua comissão interna, que apura as denúncias. Um nos Estados Unidos e outro no Brasil. Ambos especializados em FCPA, a lei americana de combate à corrupção no exterior. A estatal brasileira é sujeita à lei americana, porque tem ações negociadas nos Estados Unidos. Em seguida, a estatal negociou o afastamento de Machado da Transpetro, pelo período de 31 dias. A lei americana também exige providências de empresas de auditoria em caso de irregularidade comprovada nas empresas auditadas. A reunião do Conselho de Administração da empresa, agendada para a análise das demonstrações financeiras, estava marcada para as 10 horas desta sexta-feira em São Paulo. CGU investiga 20 funcionários da Petrobras no esquema da propina. Eu acho que nós estamos chegando na reta final, onde notícias de jornais para lá e para cá são substituídas
pela comprovação dos fatos. Em primeiro lugar, convém a gente reconhecer um aspecto. A Polícia Federal realmente tem tido uma atuação muito importante. Nós que falando em forças militares, até pouco tempo, a época do regime militar, era violência, era prisão, era tortura. Agora é diferente. A Polícia Federal, de uns tempos para cá, começou no Mensalão, vem tendo uma atuação realmente digna de respeito. No caso do Cachoeira, onde ela apurou situações gravíssimas praticadas, envolvendo gente do governo do Rio, do governo de Brasília, do governo de Goiás. O dossiê que veio para cá, em cima do qual foi criada a CPI, eu li e reli. Era impressionantemente grave, mas impressionantemente bem feito, com responsabilidade e com critério. Não era um documento, a Polícia Federal tentando desmontar, desmoralizar, liquidar os réus. E também não era um documento no sentido de abrir brechas para que eles pudessem sair. Era um documento claro, contando os fatos em si, narrando, relatando e provando através da documentação. Eu disse ano passado, e repito aqui, para mim foi um dos momentos mais tristes da minha vida de 32 anos nessa casa, a atuação daquela CPI de Cachoeira. Foi vergonhosa. Os partidos políticos se reuniram e se acertaram. Governo, oposição. Tu não investiga o meu e eu não investigo o teu. Não mexe no governador de Goiás, nem do governador do Rio, nem do governador de Brasília. O tempo foi passando. E o tempo foi passando. Uma legislação esdrúxula e uma atuação imprevisível, chamada a depor o senhor Cachoeira, baseado em decisão do Supremo, disse: não quero falar. E passou pela CPI sem nada a falar. A rigor não foi preciso muito esforço, porque a CPI não tinha muito interesse que ele falasse. Pessoas importantes, preocupadas, conhecedoras do fato, não foram chamadas. Não participei da CPI porque há muito tempo o MDB não me indica para as comissões de CPI. Durante muitos anos, esses meus 32 anos, eu estava em todas as CPI e, modéstia à parte, em algumas delas, como a do impeachment, eu fui o coordenador e o principal orientador. Mas, ultimamente, eu não tenho participado porque não sou indicado. Mesmo assim, como senador, posso comparecer, compareci e falei várias vezes. Uma delas eu disse: é grave o que está acontecendo aqui. Porque foi feito um acerto entre as bancadas para não apurar nada. É muito grave. Mas então eu faço uma sugestão. Pegue o dossiê enviado pela Polícia Federal e, através de ofício, envie para a Procuradoria-Geral da República para apresentar ou não apresentar denúncia no Supremo Tribunal. Faço isso. Porque as provas são tão claras, são tão precisas, os fatos são tão reais, que a Procuradoria-Geral da República, que também está acompanhando, poderá ver os elementos para, se for o caso, fazer as denúncias. Não concordaram. O projeto foi simplesmente arquivado. Arquivado. Sem absolutamente nada.
Por isso eu louvo a atuação da Polícia Federal. Eu reconheço que, nesse sentido, independente do governo CPT e a Polícia Federal fazer parte de integrante de um órgão do governo, realmente a Polícia Federal está agindo com independência, com seriedade, com responsabilidade. Os jornais de ontem noticiavam em manchete que o Tribunal de Contas da União, e de modo especial o ilustre companheiro gaúcho, presidente da entidade, afirmou, e a imprensa publicou em letras garrafais, é o maior escândalo que até hoje chegou ao Tribunal de Contas da União. Não é um grande escândalo, o maior escândalo que até hoje chegou ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a realidade. Esses são os fatos que nós estamos vivendo. Eu tenho a convicção, Deus me perdoe, mas que se pudesse votar e essa eleição fosse feita em vez do dia que foi, daqui a um mês, o resultado seria diferente. Porque todos esses fatos, que já existiam, mas que não se davam conhecimento, todos esses fatos impediriam a vitória da senhora presidente. Eu acho que a situação se tornou uma situação irreversível. Não dá para botar debaixo de tapete. A presidente tem dito, e alguns parlamentares que falaram com ela me contaram, que ela pretende que seja feita apuração em tudo na Petrobras, doa a quem doer. Eu acredito. Sinceramente, eu acredito que Sua Excelência tenha esse interesse. Porque está terminando um governo e está iniciando outro. E se essa questão não foi super bem resolvida, vai ser difícil ao governo da nova presidente iniciar o governo com credibilidade, com respeito, que é necessário para um governo começar a trabalhar. É duro, senhor presidente, porque a Petrobras é uma entidade de nós todos. Começa que todos nós temos ações na Petrobras. Alguns que nem nós, meia dúzia, outros um número grande, mas de qualquer maneira temos. E todos nós, eu acho que não há no Brasil uma entidade que tem mais olhares de amor, de carinho e rezas para que vá bem do que a Petrobras. E a Petrobras deveria estar vivendo hoje um grande momento. A Petrobras devia estar vivendo hoje um momento histórico. E o Lula, lá no seu governo, gritou ao mundo que o Brasil se transformaria em exportador de petróleo, porque através do etanol. E que o Brasil seria um grande produtor. Tinha todas as condições nessa verdadeira revolução de buscar a gasolina em produtos como o milho. São Paulo, eu era ministro da Agricultura quando o senhor embaixador dos Estados Unidos pediu uma audiência e veio lá no meu ministério. E veio para dizer que os Estados Unidos estava
o governo americano estava indo para o Congresso uma lei aumentando o percentual de possibilidade de adoção do etanol ser misturado com a gasolina. E que isso significaria uma abertura impressionante de dinheiro a ser usado, e o Brasil, como grande produtor exatamente desses produtos, fazer o transporte, a venda desse produto. Eu até fiquei assim meio estranhando, ingênuo da minha parte. Até perguntei, mas o americano quer transformar o Brasil num extenso produtor de milho ou de cana para transformar em álcool. Por que o americano compra de nós? Por que eles dão pronto lá? Nós plantamos, damos para eles produzem e nos vendem a gasolina 10 vezes mais cara. Mas o plano cresceu. E o Lula comunicou ao mundo que o Brasil era pioneiro e seria um grande produtor. E o Brasil ingressaria no mercado como grande produtor. Houve uma disputa de preços, uma crise, e hoje o americano é um grande produtor de etanol, já tem um percentual desse tipo de gasolina utilizado por eles, e as nossas empresas foram ao beleléu, ou quebraram, ou estão caminhando com 4 pernas. Porque o governo não viu, não entendeu, não deu, não oportunizou como devia a indústria do etanol. Aí veio o milagre. O Brasil, que tem uma grande manchete mundial, das poucas, que a Petrobras, com as suas forças, com a sua capacidade, com a sua tecnologia, foi encontrar petróleo lá no fundo do mar, até 7 quilômetros, passando com 3 quilômetros de gelo na camada. E a produção é tão intensa e tão real que será uma questão espetacular. O Brasil virará exportador. Nós aqui, com certa ingenuidade, quando ainda nada iniciou, já estávamos brigando para saber quem ficaria com os royalties do petróleo trazido das águas profundas. O Rio de Janeiro, como era na Bacia dos Santos, onde esse petróleo será extraído, exigia que ficasse no Rio. Outros estados, como o Rio Grande do Sul, exigiam que fosse distribuído. Houve um debate, houve uma discussão, houve uma lei no Congresso, houve uma participação da presidenta, uma discussão tamanho de um bonde. E quando se esperava o início dessa caminhada espetacular, para a Petrobras. E a Petrobras, que devia estar nas manchetes do mundo inteiro, de um lado, pela produção do etanol, por outro lado, para buscar milhões de petróleo a 7 quilômetros de profundidade no mar, é manchete vergonhosa pelo roubo e pela falcatrua. A Holanda puniu uma empresa holandesa em 200 milhões, porque ela
subornou a empresa brasileira. Reparem a diferença e a maneira de agir de um governo de um povo. A empresa americana, a empresa holandesa, corrompeu, deu verba por fora para ganhar um contrato na Petrobras. A Holanda ganhou, não perdeu, mas o governo holandês multou a empresa em 200 milhões e exigiu que ela tomasse providência. E o governo brasileiro, que viu um baque de 200 milhões para passar por cima de um contrato, como aconteceu, não aconteceu nada. Uma empresa americana convocada pela Petrobras, contratada pela Petrobras, para fazer a investigação interna da Petrobras, na hora de fazer a análise e publicar os dados, exigiu que o diretor, diretamente envolvido, fosse afastado. A empresa estrangeira, contratada para investigar a possível fraude, para apurar seus trabalhos, disse que só podia fazer aquilo se o diretor fosse afastado. Um mês antes, quando se perguntou à presidenta se esse diretor não devia ser afastado, ela disse que não podia afastar na base de boatos. Tinha que ter fatos concretos. E o presidente, e esse diretor lá do Ceará não foi afastado pelo governo. Pediu licença por 31 dias. Ele pediu licença e está afastado para cumprir a licença. Olha, senhor presidente, nessa minha longa vida, eu já vi momentos dramáticos vividos pelo Brasil. Nossa história é cheia disso. Lamentavelmente, o Brasil é um período de longas ditaduras abertas ou fechadas, intercortadas de períodos de democracia. Tanto que estamos vivendo o maior período de democracia da história do Brasil. Collor eleito, Cassado assume seu sucessor, o vice-presidente, Lula eleito, Lula reeleito, Dilma eleita, Dilma reeleita. Isto nunca tinha acontecido. Eleição democrata eleita pelo povo, o Juscelino foi eleito. Quem passou o mandato de presidente para o Juscelino não foi o Getúlio Vargas, que tinha sido eleito, nem o Café Filho, que tinha sido vice-presidente. Foi o presidente do Congresso, porque os outros dois foram impedidos. Juscelino foi o único presidente que passou o mandato ao seu sucessor, eleito pelo povo, Jânio Quadros. Mas Jânio Quadros renunciou e os militares se adonaram e só fomos ter eleição com a eleição do senhor Collor. Longo período esse de democracia, intercortado ao longo do tempo de épocas duras e épocas difíceis. Eu, no segundo turno, na eleição passada, votei na senhora Dilma. No primeiro estava com a ilustre querida senadora lá de Alagoas. Não foi para o segundo turno e eu votei no Lula. Perdão, na dona Dilma. Achei que ela faria um governo positivo. Não via na sua biografia e nem nos atos. Ela, 4 anos, secretária da Fazenda do prefeito Colares, em Porto Alegre, na prefeitura. 4 anos, secretária de Minas e Energia do Colares, governador no Rio Grande do Sul. 4 anos,
secretária de Minas e Energia, do presidente, do governador Olívio Dutra, do PT no Rio Grande do Sul. 2 e tantos anos no Ministério de Minas e Energia e na presidência, na chefia da Casa Civil. Episódio do mensalão, não teve uma vírgula que envolveu o Sucileno. Não tinha nada que levantasse alguma interrogação com relação à biografia, à história de Sucileno. Aliás, é interessante que até hoje a gente pode dizer, não há fato que apareça o nome da dona Dilma diretamente envolvido. O que há da senhora Dilma é ou a omissão, ou a falta de competência, ou uma negligência que chega ao absurdo do ridículo. Porque essas coisas aconteceram e ela é a principal responsável. Ela era ela era presidente, ela era ministra do Ministério de Minas e Energia. A Petrobras estava subordinada a ela. Ela foi para a chefia da Casa Civil. E, como tal, ela era presidenta do Conselho da Petrobras. A última palavra na Petrobras, quem dava era o Conselho, e ela era a presidente. Dali foi para a presidente da República. Essas coisas todas aconteceram e Sua Excelência não sabia de nada. E não fazia nada. Todo mundo sabe que o diretor tal, que foi loteada a Petrobras a nível de partidos políticos. Os cargos foram distribuídos por partido. A presidência para um, as subsidiárias, as 7 subsidiárias, uma para outro partido, outra para o outro, outra para o outro, outra para o outro. E a imprensa, ao longo do tempo, vem noticiando. Fatos graves estão acontecendo na Petrobras. Quando a gente vê por quanto foi projetada a Cirne Lima e quanto foi gasto, não dá para acreditar. Não dá para falar de 2 por lá para 20 e tantos bilhões. Ao lado disso, a crise política que estamos atravessando. Um governo eleito não está tendo nem a oportunidade de viver a melhor parte do seu governo, que é entre a eleição e a posse. A confusão é generalizada. 28 partidos na Câmara dos Deputados. 28 líderes. É claro que partido de um deputado só não vai querer, para apoiar o governo, um ministério. Não vai ganhar alguma coisa. Porque esta é a forma de governar a troca. Toma lá da cá. Eu volto a dizer o que venho dizendo. Se a ministra seguir esse caminho, toma lá da cá, troca, vai ser muito difícil. Muito difícil. Estranhas são as posições que o PT está tomando. E o comentário é que há um grupo identificado com mais profundidade com o presidente Lula e a presidenta querendo montar um governo com mais independência. A verdade é que eu disse dessa tribuna, lá no início, quando a presidente Dilma se elegeu e assumiu a presidência e nomeou o ministério, eu estranhei. Eu li os nomes dos ministros. E com todo o respeito, com toda
a humildade, eu fiz uma explicação. Que eram pessoas praticamente desconhecidas, que a gente não sabia. Talvez fossem notáveis, mas a nação não tinha conhecimento. E mostrei o ministério do Dr. João Goulart no último dia, quando ele foi derrubado. Ou melhor dito, quando ele saiu e viajou para o Uruguai, porque o Senado tinha decretado a sua queda. O ministério do Dr. João Goulart é composto de homens de mais alto gabarito, de Darcy Ribeiro para cima, homens de primeiríssima grandeza. E eu dizia que eu achava que a dona Dilma, que tinha sido eleita pelo Lula, uma espécie de... Era na frente, depois foi afirmado que o Lula elegeu um poste que foi ela, outro poste que foi o prefeito de São Paulo. Mas a verdade é que o Ministério não correspondia à expectativa do Brasil. Agora estamos na expectativa do novo Ministério. Como será constituído? Eu não sei. Mas eu volto a afirmar que se a dona Dilma entrar no troca-troca, querer compor o seu governo para pegar gente para derrotar o presidente, o líder do MDB, para não se eleger presidente da Câmara, se fizer distribuição para ter uma maioria fictícia na base do troca-troca, dando o que se recebe, não vai ser uma boa saída. Senador Pedro Simão, obrigada pela parte. Eu fiquei aqui ouvindo atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, que também foi motivo da minha abordagem no início da sessão hoje aqui, sobre a questão das operações da Polícia Federal na Petrobras. E eu exaltei e tenho certeza que a mesma convicção e atitude sua em respeito a esta instituição republicana que é a Polícia Federal, que está cumprindo o seu dever. E isso é uma segurança para os brasileiros que querem a preservação da Petrobras. Eu lamento apenas, senador, que o senhor não estará aqui nesta casa em 2015 para que acompanhemos juntos com o seu vigor, com a sua competência, com a sua capacidade de expressar a indignação sobre o que está acontecendo. E então eu queria manifestar ao mesmo tempo, quando o senhor está usando a tribuna, que a casa sentirá muito a sua falta, mas sobretudo os brasileiros que acompanham o seu posicionamento firme, austero e sempre crítico nas horas em que o Brasil está precisando de um controle muito grande. O senhor teve uma participação muito ativa naquele movimento de combate à corrupção no Brasil, reconhecido por instituições como a OAB, com outras entidades que têm trabalhado pela transparência, pela responsabilidade. Então, é uma ausência que nós sentiremos muito. E queria reforçar o que o senhor está dizendo a respeito da insegurança que temos em relação ao que virá no futuro. Claro que, como somos gaúchos e que a presidente tem, a Dilma Rousseff, uma grande vinculação com o Rio Grande do Sul, nós queremos que dê certo o Brasil. Nós não somos, não fazemos, eu sou uma senadora independente, Vossa Excelência também da mesma forma, seu partido como o meu fazem parte da base do governo, mas nós não temos uma participação no governo, não somos governistas, mas não somos oposicionistas, somos senadores independentes aqui, com a liberdade que temos de nos expressar isso. Então, queria cumprimentá-lo pelas abordagens gerais feitas por Vossa Excelência, todas elas, desses últimos momentos da vida brasileira, e até lembrar sobre a questão do Ministério, que eu achei, que é um amigo que eu tenho, Delfim Neto, que Vossa Excelência também conhece, e que disse, indagado agora, essa semana, quem seria o ministro da Fazenda. E ele diz assim, o CPF eu não sei, mas a razão social deve ser conhecida. Cumprimento, senador Pedro Simão. Eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi uma brilhante candidata a governadora.
tinha todas as condições de ganhar. Mas eu, brincando, dizia uma grande verdade. Era muito importante Vossa Excelência continuar aqui. E acho que agora Vossa Excelência deve estar mais ou menos convicta de que Vossa Excelência é jovem, terá a oportunidade de governar o Rio Grande, terá condições para isso, mas o seu papel aqui vai ser muito importante. Pela sua independência, pela forma concreta, objetiva, firme, de conteúdo, mas sem radicalização, sem querer atingir, mas querer melhorar, Vossa Excelência, tenho certeza, será um personagem muito importante nessa caminhada. E eu acho que Deus foi meu amigo me tirando aqui. Que nos meus 85 anos, eu não sei se teria condições de levar o que vai ser necessário. Porque vai ser necessário. Eu acho que quando a gente chega, querida senadora, no fundo do poço, em termos de realidade política, ética, moral, é que alguma coisa deve ser feita. E esse Congresso vai fazer. Esse Congresso terá condições de fazer isso. Que a presidente Dilma faça isso. Em vez de tentar coligação com o fulano que tem 2 votos, com o fulano que tem 4 votos e com o fulano que tem 8 votos, faça um entendimento com o Congresso no seu contexto perante a nação. Seria a grande saída, a extraordinária saída para esse governo que vai iniciar de uma maneira dolorosa, tão triste e tão difícil. Eu aproveito, senhor presidente, já há tempo que eu queria me dirigir a Vossa Excelência, porque, tendo Vossa Excelência nessa casa, eu tenho a obrigação de dizer a Vossa Excelência o carinho, o respeito e a admiração que eu tinha pelo extraordinário homem que foi Aureliano Chaves. Um homem que teve uma atuação excepcional. E se nós vivemos o milagre de acabar com uma ditadura que vinha para durar a vida inteira, sem sangue, sem guerra, sem aquilo que muitos queriam, nós devemos muito ao doutor Aureliano. O chamado Pacto de Minas, o entendimento do Aureliano com o doutor Tancredo, que ambos cumpriram firmemente quando o Aureliano deu força, deu apoio àquela difícil, mas extraordinária candidatura vitoriosa do doutor Tancredo no colégio eleitoral. Foi o doutor Aureliano. Que se ele não aceitasse, se ele não desse esse apoio, inclusive o doutor Tancredo não teria aceito. Ele, para o doutor Tancredo, era de uma importância total ele ter a presença, a simpatia do doutor Aureliano para unir Minas como uniu e para ter o papel importante na dissidência aquela que deram os votos necessários para a vitória do Dr. Tancredo. Eu tive uma amizade muito grande com o Dr. Aureliano. Lembro-me das vezes que eu visitei lá no Hospital Sara Kubitschek. E ele, que carregaram a cama dele lá, quase na rua, para ele ver o horizonte.
e ele sonhando com a democracia, lutando por ela. Por isso que Vossa Excelência siga o grande exemplo do seu pai, que deixou uma imagem muito importante na história do Brasil. Eu encerro apenas dizendo que eu não sou um pessimista, sou um homem de fé, pertenço realmente à Ordem Terceira de São Francisco, que ensina as pessoas a serem humildes e a olharem os seus irmãos, principalmente os que mais precisam. Que ensinam algo que é difícil de se colocar em prática. Que diz que o importante é ter amor em vez de ódio, é ter respeito em vez de raiva. Que ensina ele que devemos dar as mãos juntos, amando os nossos inimigos, para podermos realizar o bem comum. Eu saio dessa casa e saio da vida pública porque achei que devia sair. Essa decisão eu já tinha comunicado a essa casa no início desse ano. E durante todo esse ano. Acho que o que podia fazer de eventual, fiz. O que precisa ser feito, tenho certeza que essa casa fará. Mas lá fora, como cidadão que tem olhos, que tem cérebro, que tem saúde, procurarei imitar meu grande amigo Teotônio Vilela, porque acho que é necessário. O exemplo que nós tivemos dos jovens na rua o ano passado, que deu vitória ao mensalão, botando na cadeia quem tinha que ir para a cadeia, e que saiu vitoriosa a ficha limpa, a maior mácula da legislação penal brasileira, só ia para a cadeia ladrão de galinha, e foi para a cadeia aqueles que devem ir. E hoje, inclusive nessa eleição que passou, muita gente não foi candidata porque, se fosse candidata, a ficha limpa atingia. E essa ficha limpa foi resultado da OAB, da BI e de 1.500.000 assinaturas que fizeram com que o projeto popular andasse e fosse vitorioso. Eu confio nessa mocidade. Acho que, indo para o debate, a nação inteira participando desse debate, por um novo pacto social, por uma profunda reforma das nossas estruturas e por um código de ética que realmente se conforme com a necessidade de nossa gente, eu estarei aparecendo anonimamente, fazendo a minha parte e rezando ao meu Deus que os que vêm se juntar aos que aqui ficam façam o possível para que saímos, para possamos sair com respeito e com dignidade dessa crise. Podemos transformá-la na crise que se imagina sei lá o quê, na fórmula do entendimento, do respeito. E talvez, repito, chegando ao final do poço, lá no fundo, possamos nos reerguer.
Não alguns vitoriosos e os outros mortos lá embaixo, mas todos, dando-se as mãos por um novo Brasil e uma nova democracia. Uma parte, Muito senador. obrigado. Uma parte, senador. Pois não, com o maior prazer. Muito obrigado. Senador Pedro Simão, Vossa Excelência é um sábio. Vossa Excelência é um senador, é um sábio, é um homem que não pensa na próxima eleição. Vossa Excelência, sempre que pronuncia, e que durante todos esses anos, Vossa Excelência pensa na próxima geração. Aprendi muito e falo com muita sinceridade. Vossa Excelência é a voz da dignidade desse país. O senhor deixa essa casa, mas essa casa jamais esquecerá do senhor. É isso que eu tinha que falar. Muito obrigado por tudo que o senhor fez por esse país, em nome do povo de Goiás. Vossa Excelência não imagina, querido senador, a admiração, o carinho e a emoção com que eu recebo as palavras de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um exemplo. É um desses exemplos que cobram de nós a obrigação de fazer. Vossa Excelência vencendo os problemas e as dificuldades. Vossa Excelência faz a sua parte. E aqui se impôs ao nosso respeito, a nossa admiração, pela firmeza das suas convicções e pela seriedade das suas afirmativas. Eu é que agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência, e como eu dizia aqui, o velho Teutônio Vilela, com 4 cânceres e 2 bengalas, que percorreu o Brasil. E é o exemplo dele, mais até do que as palavras, é que fez com que a gente avançasse e fosse adiante. Vossa Excelência aqui, na sua dificuldade, seus problemas, que faz com que tenha que fazer um esforço maior para cumprir o que Vossa Excelência gostaria. Tenha certeza que o seu exemplo, e a sua presença, e a sua voz, e a sua imagem, soma muito no Brasil. E muitos brasileiros, vendo Vossa Excelência, dizem, ele está lá, ele faz a sua parte. E eu, por que não faço a minha? É em Vossa Excelência que eu me espelho, exatamente para no futuro, onde eu estiver, eu poder fazer a minha parte com Vossa Excelência, com brilho, faz a sua parte. Muito obrigado pela sua gentileza. Presidente, é uma honra terminar o meu pronunciamento tendo Vossa Excelência na presidência. E tenho certeza, pela amizade que eu tenho, que o meu amigo Aureliano lá de cima gostaria que eu dissesse que ele também está muito feliz em vê-lo na presidência dessa casa. Muito obrigado. Meu caro senador, excelentíssimo.